De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando sobre bullying com Silvio Costa, que é professor, escritor e filósofo, também lançou um livro recentemente pela editora Paulinas, que trata justamente dessa questão. Inclusive esse material foi mostrado no bloco anterior, você confere novamente a capa deste livro, que traz informações importantes, inclusive um jogo que muitas vezes pode ajudar o aluno, pode ajudar o jovem a identificar o problema pelo qual está passando. Silvio, você comentou a respeito de alguns gatilhos para esse problema e você disse que existe até um histórico a respeito do bullying, né? Esse termo, ele ficou mais conhecido a partir de quando? Esse termo começa a ser conhecido, assim, hoje em dia muito mais com as mídias, né, com a internet. Hoje em dia todo mundo é jornalista, todo mundo filma, fotografa, né? É uma sociedade visual e internética. Mas na década de 70, um professor da Noruega, ele começou a pesquisar essas questões porque ele percebeu que os casos de violência nas escolas acabavam muitas vezes em alunos internados ou até em suicídio. E aí ele começou a investigar esses casos e quando entrou o estudo mais para os Estados Unidos, no caso na América, aí o termo bullying ficou generalizado. Porque bullying, na verdade, ele caracteriza várias formas de atos de violência, mas o que caracteriza o bullying é a reincidência do fato. Então, por exemplo, se eu estudo com uma pessoa e diariamente eu fico infernizando essa pessoa, eu fico caluniando, eu fico incomodando, assediando, então ele tem vários termos. A chegar ao extremo do espancamento, de assediar ou de fazer algo com essa pessoa, todos os dias aí passa a ser bullying. Porque as pessoas confundem com a brincadeira do dia a dia, né? Então, eu brinco dia a dia com um, brinco dia a dia com o outro, é uma brincadeira, mas essa brincadeira, justamente, na minha observação para fazer o livro, o jogo, é que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque nessa brincadeira tem sempre aquele que é mais vulnerável, e esse que é mais vulnerável acaba sofrendo bullying, porque ele não reage. Você falou, até um pouquinho antes do nosso segundo bloco começar, a respeito da banalização do bullying, né? Como que a gente diferencia o que é uma brincadeira do que é um ato propriamente dito? Toda brincadeira, de alguma forma, o brasileiro é muito sarrista, né? Os outros povos também, mas o brasileiro tem essa questão do racismo nas raízes, e o brasileiro sempre usa a piada como subterfúgio para expor o seu racismo, ou as suas diferenças, né? Ou o seu machismo, né? Ou caracterizar alguém de burro. Então, o brasileiro tem essas questões. E, às vezes, numa brincadeira assim, foge da alçada da brincadeira e as pessoas percebem que se torna engraçado rir mais daquele ali que é vulnerável, porque ele não reage, ele não é como os demais. E assim, como eu já tenho falado, nós somos parecidos um pouco com os animais da natureza. Alguns animais são pequenos, mas sabem se defender. Tem um ferrão e tem um veneno, né? O escorpião até se mata. Mas existem as pessoas que sofrem bullying e acabam usando como escorpião. Não tem mais saída e acaba usando o próprio ferrão. Ou seja, não vê mais saída, não vê possibilidades. Ele começa a não ter horizontes, não tem reação. Então acho que é o momento da gente dialogar e tentar alterar isso, tentar mudar e mostrar para a pessoa assim, você tem força, você tem voz. A importância do jogo é justamente fazer com que todos tenham voz. Num jogo, todo mundo tem que ler. E eu não citei isso, né? No jogo do tabuleiro, todos são obrigados a ler as cartas. Então, se eu peguei uma carta, eu tenho que ler a carta. Se você pegou uma carta, você tem que ler. E aí você até incentiva aqueles alunos que são tímidos, que não têm uma boa leitura, né? O outro pode até tentar tirar um sarro, mas aí o professor, como mediador, vai conseguir contornar. Então, existem alguns diferenciais que a gente pode perceber nessas relações entre a violência e entre a tiração de sarro, a hora que ela altera para uma violência ou pegar um de vítima, né? Agora, a gente costuma ver na televisão, nos filmes, geralmente existem alguns alunos que são mais vulneráveis, como você falou, ou mais gordinho, ou aquele que é mais dedicado aos estudos, enfim. Mas existe alguns parâmetros, né, que nos ajudem realmente a dizer quem é esse perfil, quem tem esse perfil que acaba sofrendo realmente mais com bullying hoje? No livro eu cito que, assim, em alguns casos que chama atenção, porque defeitos, problemas todos nós temos. Só que as pessoas, nossos defeitos só são visíveis depois de um tempo de conhecimento. Então, uma pessoa que você vê muito bela, muito simpática, às vezes se revela o grande vilão da história, né? Inclusive os livros trabalham isso, os filmes também. Nem sempre aquele que é o mais bonito é aquele que é qualificado. E a sociedade vê assim, até descobrir que não vale a pena ver as pessoas assim. Então, por exemplo, se a pessoa tem algum defeito aparente,
ou usam um aparelho, o aparelho nem tanto, que hoje em dia é mais comum, né? Inclusive eles usam aparelhos coloridos. Mas é mais gordinho, é o mais baixinho, ou é o mais alto, ou é o narigudo. Então a pessoa pega uma característica diferencial daquele e vai usar contra o outro. Mas às vezes o outro se defende e ele consegue reverter a situação, fazer com que ele não seja o foco de atenção. Mas nem todo mundo é igual, como eu disse. Muitas vezes uma pessoa, um menino, uma criança que é gordinha, é muito inteligente, ele já junta todos os referenciais. Sabe mas aquela... é mais tímida. Mas sabe aquela tal história assim, negro, homossexual e gordinho, junta tudo ali para ele, e se ele não tiver força suficiente para poder se adequar e pensar, sou uma pessoa, nasci com todos esses privilégios, são privilégios e não são defeitos, né? Talvez transformar isso, mas nem todos nós conseguimos transformar isso, né? Talvez um diálogo faça a gente começar a transformar. Muitas vezes a própria escola também não dá o apoio necessário, né? Nesse caso, o que fazer para ajudar essa criança ou esse adolescente? É complicado, porque às vezes a criança está precisando do apoio da escola. Primeiro, a criança precisa do apoio dos pais. E aí os pais levarem para a escola de uma forma civilizada, e não chegar na escola e falar, olha, estão batendo meu filho, eu vou quebrar a cara de quem está fazendo isso. Não. Botar a questão para se discutir, né? Saber o que aconteceu. E eu acho que aí, novamente, entra a questão do diálogo. Mas como esse diálogo pode ser feito? Talvez através de um jogo, através de uma forma lúdica e suave, você consiga penetrar em assuntos que são pesados, para a escola até. Então, às vezes, a escola vai fazer um trabalho, parte de uma premissa de fazer um trabalho escolar, um vídeo, uma passeata. Existem várias formas da escola expor isso. Mas e a prevenção? Como é que a escola previne? Como é que nós podemos prevenir numa sala de aula que aconteça o bullying? Só através do diálogo. E aí a proposta do prevenir e aprender, de fazer disso um jogo, uma coisa. Porque nós jogamos na vida, né? Você fala comigo aqui, está jogando palavras, argumentos, e eu também estou jogando, a câmera joga com a gente, o internauta. O tempo todo nós estamos jogando. E se a gente não fizer isso de uma forma plena, que todos participem, vai ficar sempre um, né, abaixo do outro. E quando esse trabalho preventivo, esse diálogo não são suficientes, Silvio? Aí é complicado, porque assim, algumas questões às vezes são levadas aos extremos, né? A escola, ela tem que chamar os pais, tomar uma atitude, e quando a escola não toma uma atitude, os outros pais cobram, a sociedade cobra. E aí os extremos a gente já conhece um pouco, né? Da violência americana, quando um aluno absorve tudo aquilo que ele já sofreu e um belo dia ele decide se vingar, às vezes nem daquele que não está mais lá, né? Como aconteceu em Massachusetts, aconteceu no Realengo também. Aí são casos que a psicologia nem consegue explicar muito bem, né? Os casos extremos. E quando acontece esse tipo de coisa, é que chama a atenção da sociedade. Mas talvez a sociedade esteja na hora da gente começar a discutir antes que aconteça, né? Prevenir. Esses casos, como você disse, são muito emblemáticos, né? Chamam a atenção na sociedade, mas depois de um tempo as pessoas meio que acabam esquecendo e não fazendo a sua lição de casa, que é prestar atenção no comportamento, no caso dos profissionais da área de educação, estar mais atento ao comportamento, porque o jovem ele dá justamente os sinais, né? Sim. Falta muitas vezes um profissional capacitado que capte-os e justamente ajude, né, numa situação difícil como essa, né? E às vezes para o professor também é complicado. Eu lembro que o ano passado eu tive uma reunião na minha escola e eles iam apresentar um filme, e aí passaram um filme na reunião e assim, o filme chocou algumas professoras, elas falaram, não vamos trabalhar isso que é muito forte, muito pesado, né? E é um assunto assim que interessa aos alunos, e estão acontecendo casos nas escolas, principalmente no ensino fundamental, crianças dos 10 até os 14, 15 anos, já entrando no ensino médio também, em casos com meninas. E aí os professores, eu pensei assim, então a proposta do lúdico, do diálogo mais suave, vem antes do filme. Antes de você apresentar algo mais pesado, mesmo que seja a realidade deles, você pode começar com um assunto mais ameno, alguma coisa. Agora, sobre o que você estava falando, eu tenho uma analogia bem simples, né? Como professor é fácil criar uma analogia. Vamos imaginar que nós estamos numa estrada. E na autoestrada pode acontecer de tudo. Quando acontece um acidente, qual é a primeira coisa que acontece? O trânsito diminui. É por causa do acidente? Não. Muitas vezes é por causa da curiosidade mórbida, que leva a gente a andar devagar, a olhar pela janela e ver o outro ali. Então, às vezes você pensa, na hora você pensa, nossa, poderia ser eu. Você tira o pé do acelerador, você começa a engatar as marchas mais calmo, lembrando daquele momento. Quando você passa alguns quilômetros, você já está acelerando sem parar. Ou seja, você só lembra do fato quando você vê ou quando acontece perto de você. Então, esses casos que aconteceram e as pessoas se esquecem, é como você falou, passou, né? O ser humano tem que começar a ter responsabilidade sobre si mesmo, né?
vou citar agora Sartre, né, que a maior responsabilidade de todos é cuidar de si mesmo, né? A gente veio ao mundo para cuidar de nós mesmos. É um processo de cidadania que é lento, mas a gente tem que começar a discutir. Hoje nós estamos conversando sobre bullying com Silvio Costa. Ele é professor, ele é escritor, filósofo, lançou o livro Anti-Bullying pela editora Paulinas, desde que você acompanha aí no seu monitor, que traz uma série de informações importantes sobre esse tema, inclusive um jogo que é bastante explicativo, por sinal. E se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do nosso convidado, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.silviocosta.com.br. Temos também o site da editora Paulinas, que também aparece aí no seu monitor, onde você pode ter maiores informações a respeito deste trabalho, deste material que foi apresentado aqui em nosso programa. A gente continua conversando com o Silvio. Se você quiser conhecer um pouco mais, ou mesmo fazer alguma pergunta para o nosso convidado, você pode entrar em nossas redes sociais, fazer a sua pergunta pelo nosso Facebook, e ela será encaminhada e respondida pelo nosso convidado. Espero que você continue conosco e até já.